Obrigado, Joyce. Boa noite para quem eu não dei boa noite. Vocês estão felizes aí hoje? Glória a Deus. Hoje a gente está na segunda mensagem da série Maturidade. Então agora a gente vai separar os meninos dos homens. Antes disso, coloca a mão no seu coração. Nós já cantamos para o Senhor, agora nós vamos acalmar nosso coração, nós vamos colocar nossa atenção em Jesus. Por favor, irmãos, gostaria que você orasse com as suas próprias palavras agora, aquilo que você deseja que o Senhor faça contigo. Você sabe que hoje hoje a mensagem é sobre maturidade. Queria que você pedisse para que o Espírito Santo inicie um processo em você de amadurecimento. Ore aí, por favor. Ora. Pode orar. Diga: Senhor, eu ainda sou imaturo, preciso amadurecer. Por isso eu peço que você me amadureça a partir dessa palavra. Eu peço que você toque a minha vida hoje. Transforme a minha vida, por favor, Senhor. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Preciso ser tocado pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça. Exorta-me hoje, mas exorta-me com bondade. Pode me alinhar, eu estou aqui para ser alinhado. Ore aí a sua própria oração. Diga: eu estou aqui para ser alinhado, Senhor. Eu não vou fugir, eu vou ficar aqui. E eu te buscarei, te tocarei sua face. Aleluia. Eu sei que você já disse isso bastante, mas fala o quanto que você ama o Senhor. Isso, diga: eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus. Reitero a ti o meu amor essa noite, a minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Reitero tudo que o Senhor tem feito na vida da minha igreja. Quero fazer parte daquilo que você está fazendo aqui nessa casa. Eu quero fazer parte daquilo que você está fazendo aqui nessa casa, Senhor, para a glória do teu nome. Diga: aqueça o meu coração essa noite. Irmãos, é para a gente orar, pode ser? Podemos orar? Redil, vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. A gente vai ler o 12 e o 13. João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Eu estou lendo a versão Almeida, revista e atualizada. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, gente? Vocês estão aí hoje? Deu-lhes o poder de serem feitos o que? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós estamos lendo aqui o seguinte: foi por vontade de Deus e por presciência de Deus que Ele escolhesse aqueles a quem Ele iria transformar em filhos. Ou seja, nós estamos vendo aí uma intervenção do Senhor com relação à filiação. Então, você entende de cara o seguinte: para que você seja, ou para que você fosse tornado filho de Deus, a partir da salvação, você só precisou crer no nome do Senhor. Isso não foi obra tua, isso não foi esforço seu, mas foi obra do Senhor. Ele te fez filho, amém? Amém? Ele te fez filho. Você é filho de Deus porque Ele, segundo a vontade dele mesmo, te fez filho.
Então, a Bíblia tem essas pegadinhas paradoxais. Por quê? Porque a gente vai começar a perceber que quando é traduzido para o português, a gente às vezes traduz várias palavras que tem várias traduções para uma só. Então, por exemplo, em outro contexto, a gente entende amor como amor, a gente chama amor de amor, qualquer amor a gente chama de amor. Mas no contexto do original, a gente sabe que existe três tipos de amor: amor ágape, amor filéus e amor eros. Então a gente sabe que tem três tipos de amor. Da mesma forma, a palavra de Deus aqui, em relação a isso que estamos lendo hoje, a isso que estamos estudando hoje sobre maturidade, e nós vamos falar bastante sobre filiação, também nós temos um paradoxo. Parece que a Bíblia está se confundindo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 43 até o versículo 48. Primeiro nós lemos, enquanto você abre, nós lemos João capítulo 1, versículo 12 e 13, e que diz que a obra, a vontade de Deus, prevaleceu na escolha daqueles que seriam chamados filhos de Deus, aqueles que iriam crer no seu nome. Então, não foi por nascimento do sangue, não foi por vontade da carne, não foi por vontade de homem algum, mas foi pela vontade de Deus que nós nos tornamos filhos. Agora parece que a Bíblia está se contradizendo, quando Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48, Jesus está falando do sermão da montanha, e ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que a lei, ela fala, mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí o versículo 45 parece que é uma contradição. Ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre os justos e sobre os injustos também. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Versículo 47 ele diz: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os gentios também o mesmo? E o versículo 40, olha só, o versículo 45 e o versículo 48 são chave para que a gente compreenda algumas coisas aqui. O versículo 48 diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Parece que Jesus está imputando em nós um peso que, primeiro, ninguém consegue ser perfeito, então a gente não vai conseguir suportar. No versículo 45 ele fala: ame as pessoas, ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste. Mas João está falando que foi por vontade de Deus que nós nos tornamos filhos, não foi por vontade nossa, não foi por esforço nosso. E agora parece que Jesus está falando aqui no sermão da montanha, a partir da compreensão sobre amar o próximo, parece que Jesus está sugerindo que a gente deve fazer algo para se tornar filho. Vocês estão entendendo aqui? Então o que isso quer dizer? Como eu disse, quando se traduz para português, filho é filho. Não está falando aqui o nível de maturidade do filho, mas existe aqui algo muito importante para a nossa compreensão, que são traduções, são raízes, são transliterações importantes para que a gente possa compreender. Quando João está falando em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou serem feitos filhos de Deus. Ele está falando sobre um tipo de filho. Aqui Jesus está falando sobre um outro tipo de filho. João está falando sobre o filho imaturo. Foi obra do Espírito Santo que você se tornasse o filhinho de Deus amado. Foi obra do Espírito Santo que você viesse para o Evangelho, você fosse confrontado pela mensagem da cruz e você então começasse a engatinhar na vida cristã. Foi por vontade de Deus, não foi por escolha sua. O próprio Jesus vai dizer
que não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Ou seja, isso fala de o Cristo chamando, nos atraindo para iniciarmos essa jornada. Então nós fomos colocados nesse lugar de filiação. E qualquer um que nasce, eu lembro que Jesus estava falando para Nicodemos, em João capítulo 3, ele fala: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, você não pode então ver o reino de Deus. E Nicodemos não faz a mínima ideia do que Jesus está falando. Nicodemos vai procurar na sua memória teológica, onde ele já estudou isso, e ele não encontra. E Jesus está falando: não, eu estou dizendo que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Isso fala sobre um processo constante, um processo progressivo, um processo gradativo de crescimento. Assim como crianças, ou todo mundo aqui foi bebezinho um dia, iniciou a jornada e era filhinho amado, filhinho do papai, filhinho da mamãe, tinha jeitinho de filhinho, sabe? Assim como a Manu no colo de Gabriel, assim como a Laura no colo da Luciene, que agora está chorando porque eu falei o nome dela. Essas duas crianças são filhinhos. Não foi escolha da Laura nem da Manu nascerem e serem filhos do Gabriel, da Larissa e do Alexandre e da Luciene. Não, foi uma escolha do Alexandre e da Luciene escolherem gerar. É isso que João capítulo 1 está falando. Mas a todos quantos o receberam, o Senhor deu o poder de serem feitos filhinhos. Mas quando Jesus vai falar sobre filiação, ele pega um pouco mais pesado, porque ele não está falando de filhinho, ele está falando de filho maduro. E filho maduro precisa ter uma responsabilidade, inclusive para aquelas coisas que não lhe diz respeito. Por exemplo, cara, tem gente me odiando, o que eu posso fazer com isso? Não, você tem uma responsabilidade sobre aqueles que te odeiam, você precisa amar. Mas isso é pesado demais. Como assim? Não, a filiação pelo qual eu estou falando agora não é bebezinho. Eu não estou falando de criancinha de colo. Eu estou falando de filhos maduros. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E é interessante porque Jesus vai falar o seguinte: porque só assim, se vocês amarem os seus inimigos, orarem por aqueles que vos perseguem, então vocês poderão ser filhos. Ué, mas como assim? Tem um ingresso para a filiação? Não, vocês poderão passar de filhos imaturos para filhos maduros. Sabe que nascer não foi uma escolha sua, crescer e amadurecer é uma escolha sua. Alguém me ouviu agora? Meu microfone falhou ou não? Nascer não foi uma escolha sua, eu não escolhi nascer. Agora, crescer e amadurecer é uma escolha minha. Então, eu preciso fazer coisas para amadurecer. O problema, irmãos, é que a gente vive numa geração de imaturos. Nós somos a geração mais imatura que já pisou nessa terra. Nenhuma outra geração foi tão imatura como a nossa. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo 2 o seguinte: considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Ou seja, até completar 12 anos você é uma criança. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos. É isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz. Mas olha o que a BBC News disse em 2018. A adolescência agora vai até os 24 anos de idade e não só até os 19, defendem os cientistas. A gente fala, que absurdo. Que absurdo, mas a gente se comporta como adolescentes. A gente está, não deve ser assim. O adolescente deve se responsabilizar, sabe? Mas é um problema estrutural, é um problema cultural. Nós estamos passando um colapso de maturidade. É estranho lidar com essa geração. Alguém está me ouvindo aqui? É muito estranho lidar com essa geração. Muito estranho. É muito estranho pastorear essa geração. É muito estranho ministrar para essa geração. É muito estranho discipular essa geração.
porque eu tenho a impressão de que são pós-adolescentes, são pessoas que não saíram da adolescência, mesmo com 30, 35 anos. Ainda precisam de suportes básicos, ainda precisam de ensinamentos muito básicos. Nós lidamos com uma geração muito mimimi e parece que é estrutural, cultural, como eu disse. Parece que a gente vem de uma disfunção hereditária. Vê se faz sentido o que eu vou falar agora. Para mim parece que não deu certo o machismo das gerações passadas, unido ou adicionado ao autoritarismo das gerações passadas, que fez com que a nossa geração se emancipasse desse autoritarismo e desse machismo, e então decidisse viver por suas próprias decisões e conclusões. Talvez a impressão que eu tenho é que a nossa geração decidiu romper com aquele sistema que nós conhecemos como um sistema tradicional familiar. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Estou falando que para mim parece que a minha geração decidiu romper. Então o modelo de família hoje, o modelo funcional de família é estranho, é meio independente. Principalmente o modelo de filiação me parece muito independente. Conversando com alguns jovens, e não só aqui da nossa igreja, mas eu falo para muita gente, converso com muita gente o tempo inteiro, eu tenho a impressão de que a gente foi tão pressionado nas gerações passadas, e a gente passou por um processo de transição geracional, cultural, na nossa nação principalmente, muito brusco, muito brusco. Você não consegue, muitas vezes, se você tem uma família minimamente funcional ali, pai, mãe em casa, juntos, casados ali, eu tenho a impressão de que muitas pessoas não conseguem mais ter ligação nenhuma com seus pais. Muitos da nossa geração, a maioria deles cresceram sem pai. A maioria deles cresceram sem a figura paterna. Aqueles que crescem com a figura paterna, a maioria daqueles que têm a figura paterna, essa figura não é presente no sentido de paternidade mesmo. Não tem essa ligação paternal. Então a gente talvez queira fazer uma contracultura. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Eu tenho a impressão de que a nossa geração rompe com esse sistema cultural tradicional, entre aspas, e agora a gente é uma contracultura. A gente vira as costas para essa cultura tradicional. Só que na nossa frente existe uma construção cultural disfuncional também. A gente rompeu com o seio da família. De alguma forma a gente não quer funcionar como as famílias vêm funcionando. Deixa eu abrir um parênteses só para tirar uma dúvida aqui. Vocês estão com frio? Quem está com frio? Tá, então a maioria não está com frio, então vamos deixar assim. Porque eu estou morrendo de frio, parece que o ar está aqui, ó, na minha testa. Então parece que, ó, presta atenção no que eu estou dizendo aqui, porque é importante isso que eu vou dizer. Nós viemos de uma construção cultural tradicional, autoritária, machista, e a gente agora quer romper com isso, e a gente vira as costas para essa disfunção, e a gente encara uma outra disfunção, porque toda contracultura vai ser um problema, porque vai gerar a sua própria cultura. E a gente esquece a palavra de Deus, a gente esquece o que foi dito pelas Escrituras, e a gente começa a querer construir o que a gente acha por intuição que é uma família saudável. Eu lembro uma vez, a gente estava lá em cima da academia, em cima da academia, e Deus me falou uma coisa. Deus me falou, sabe qual é o problema, Tom? O problema é que você está orando para ser uma família. Você está orando para que a Redil seja uma família. Esse é o problema. Não sei quem vai lembrar disso. O problema é que você está orando para que a Redil seja uma família. Eu não quero que vocês sejam uma família. Como assim? Isso vai de contra tudo que a gente fala. E eu fiquei meio em crise. E Deus falou, não, deixa eu te explicar. Eu não quero que você seja uma família. Eu quero que você seja a família original. A família de Deus. Nos padrões de Deus.
nos princípios de Deus. O problema é que você quer construir uma família. Uma família pressupõe outra família, que não a família de Deus. Alguém está me entendendo? Então o que Deus estava sugerindo para mim, não, ordenando, é que nós não construamos outra cultura, mas que a gente volte para o cerne da cultura familiar, para que a gente volte para a luz das Escrituras, para o que é uma família que funciona, irmãos, a nível de princípios. Por que eu estou dizendo isso? Depois de ter lido o artigo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente e também essa matéria da BBC News, me vem muita coisa na cabeça. Eu começo a pensar muito sobre a minha geração, porque eu pretendo estar atualizado em relação àquilo que Jesus quer fazer na nossa geração. A gente está falando para uma geração que nunca foi, ou nunca teve uma geração como a nossa, como eu disse. Quando nós rompemos e vamos então construir um novo entendimento do que é família, a gente erra muito, porque a gente liquidifica as relações. Agora o pai não é tão pai assim, o filho não é tão filho assim, a mãe não é tão mãe assim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O filho não quer ser o filho que obedece, o filho que amadurece, o filho que é disciplinado em amor. O pai não quer ser o pai quer ser o vagabundo, o bêbado, o drogado. O pai não quer assumir a criança, o pai não quer disciplinar, educar o filho. A mãe não quer ser aquela educadora, aquela que disciplina também. Parece que a gente quer fugir, a gente quer gerar uma contracultura, e por isso as nossas famílias estão esfarelando na frente dos nossos olhos. É por isso que as famílias estão acabando na frente dos nossos olhos. Por quê? Porque uma vez que a gente viu algo disfuncional das gerações passadas, agora a gente quer confrontar o disfuncional, criando algo disfuncional também. Quando na verdade a gente precisa voltar, como eu disse, para o cerne das Escrituras. Como Deus vê a família, como Deus vê um pai. Sendo pai, o que ele pensa que um pai deve ser, ou como Deus pensa que um pai deve ser. Jesus sendo filho, como Jesus pensa que um filho deve ser. Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque eu não quero ser um pai senão no modelo de Deus. Da mesma maneira, eu não quero ser um filho senão no modelo de Deus. Porque Deus é a referência que a gente tem de um pai e de um filho, de uma família. Aleluia. Então nós estamos liquidificando as relações. Isso traduzido para o contexto cristão, isso fica mais perigoso ainda, irmãos, porque estamos liquidificando. Quando eu digo liquidificar, é adulterar, é tornar muito raso, quebrar princípios, trazer para a superfície. Quando isso fala da palavra de Deus, da relação com Cristo, da relação com o nosso Pai Celeste, isso vai ficar muito pior, porque nós não sabemos nos relacionar com Deus como pai, e por isso não temos uma manifestação de filiação madura. Eu posso te garantir que o problema da imaturidade está em como você se enxerga como filho. Em 2010, eu comecei a perceber um movimento no Brasil de revelação genuína sobre paternidade de Deus. Eu comecei a perceber que as conferências começaram a ganhar o nome de paternidade, as músicas começaram a serem muito apontadas para essa direção. Em 2013, quando a Laura Sougueles gravou 2 músicas, uma é Em Teus Braços e a outra era Abba, Abba, eu pertenço a ti. Isso varreu muito. Todo lugar que eu ia, parece que eu ia para as conferências, toda conferência tinha o mesmo nome, paternidade. E eu comecei a perceber, e depois o Espírito Santo começou a falar comigo. Sabe o que está acontecendo? Sabe qual é o problema? É que eu estava tocando a geração, estava tocando a nação com uma revelação genuína da filiação de Deus, da paternidade de Deus e da nossa filiação. E é natural que quando fomos surpreendidos
pela revelação da paternidade de Deus e, consequentemente, da nossa filiação com Deus, nós começamos pelo início, começamos a nos ver como filhinhos amados. Então era natural que as canções fossem todas apontadas para esse lugar. Eu sou seu filhinho amado. E aí nessa mesma estação começou uma mensagem que era muito comum no nosso meio, de que você não é aquilo que você faz, você é aquilo que o seu papai diz que você é. E a gente já colocava uma mão aqui, outra aqui, colocava o pescoço aqui numa das mãos, a gente balançava aqui. Ah, Jesus, eu quero ficar contigo. Aquela coisa, paz e amor. Eu sou filhinho, ninguém me interrompe, estou no colinho do papai. Mas parece que a gente ainda está lá. Parece que as coisas não mudaram. Parece que eu tenho a impressão de que Deus está para derramar uma glória como a gente nunca experimentou antes na nossa nação. Tenho falado isso aqui, tenho falado em todo lugar que eu vou. Mas eu tenho a impressão de que essa antessala do grande mover que Deus quer derramar vai nos preparar, essa sala de espera, enquanto esperamos esse mover de Deus, que eu sei que virá pelo Espírito. Deus quer fazer alguma coisa com a gente. Deus quer nos preparar. E o nome dessa estação, irmãos, é maturidade. É por isso que a gente está pegando pesado no ensino. É por isso que a gente está pegando pesado no discipulado. É por isso que a gente não para de falar sobre como queremos ser família espiritual, como queremos construir juntos. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer. Nós precisamos urgentemente amadurecer. Porque eu termino essa introdução dizendo o seguinte: para nascer, Deus fez o trabalho dele. Para a gente nascer como filho de Deus, Deus fez o trabalho dele. Mas para a gente amadurecer, Deus está falando: você precisa fazer o seu trabalho. Amém? Preste atenção em Romanos capítulo 8, por favor. A gente vai do versículo 14 até o versículo 17. Tem uma pergunta a fazer que quase ninguém faz aqui quando sobe nessa plataforma. Vocês estão felizes? Vocês não estão felizes, é mentira de vocês. Não é possível. Vocês estão felizes? Amém, amém. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14 e até o 17, vamos até o 19. A gente vai dividir esse texto em duas partes. Primeiro, Paulo aos Romanos está falando sobre os filhos imaturos, os filhos crianças, os filhos meninos. Depois, no mesmo texto, ele vai falar sobre os filhos maduros. Então, versículo 14, vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhinhos de Deus. O que no grego quer dizer teknon. Fala comigo, teknon. Se você está anotando, se você gosta de anotar, anote aí na sua Bíblia ou em algum lugar, teknon, T-E-K-N-O-N. Teknon quer dizer filhinhos imaturos, crianças, meninos. Então, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhinhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, fomos adotados, baseado no qual clamamos o que, gente? Abba, que quer dizer o que? Papaizinho. Abba quer dizer papaizinho, ou seja, os filhinhos chamam o papai de papaizinho. O versículo 16 vai dizer: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos esses filhinhos amados de Deus. Ora, se somos filhinhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aí o versículo 17 é uma transição, porque o versículo 17 vai mudar de assunto, porque estava falando: você é filhinho amado de Deus, e o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filhinho amado. Você pode chamar o papai de papaizinho mesmo. E de repente ele fala: se somos filhos amados de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Parece que ele está escrevendo para os romanos, e os romanos, eu imagino um romano lendo. Ele está lendo, que bonitinho, eu sou filhinho amado de Deus. Obrigado, Paulo, é isso mesmo que eu sou. E de repente ele lê o versículo 17, quando Paulo fala: só que você como filho é herdeiro. Opa, então quer dizer que tem uma herança para mim? Sim. E essa herança vai produzir sofrimento para você. Mas essa herança servirá de glória no final das contas também. Ah, então fala de um processo. É um processo. Alguém está me ouvindo? Ah, então fala de um processo? Sim, um processo. Um processo que eu chamo de a dor do crescimento. Deus nos deu uma herança, irmãos. E essa herança a gente vai ter que trabalhar para ter. Porque Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: em todo tempo que o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do escravo, ainda que seja senhor sobre tudo que é do pai. Interessante, irmãos. Só um parênteses, eu estou sentindo vocês muito desligados. Eu preciso da atenção de vocês, por favor, tá bom? Preciso muito da atenção de vocês. Vocês estão comigo? Então vamos embora. Paulo vai dizer aos Gálatas, como eu disse, que em todo tempo que o herdeiro, filho legítimo, é menino, é criança, é infantil, ele não tem diferença nenhuma do escravo, ainda que ele seja senhor sobre tudo. Interessante, porque o escravo vai chamar esse filhinho, essa criancinha, de senhor. Esse menininho, o escravo vai chamar ele de senhor. Mas para o pai, eles não têm diferenciação alguma no que diz respeito à herança. Nenhum nem outro tem acesso à herança. Interessante pensar que o filho possui, ele tem tudo, mas não possui nada. É interessante pensar que o filho é dele, mas ele não possui. Quando eu digo possui, ele não tem direito de pegar, ele não tem direito de usar. E como o Bruno disse semana passada, isso reflete o amor de Deus. Porque como ele mesmo disse, a bondade do Bruno em relação a Lavínia é não entregar uma chave de um carro na mão dela, que ela não vai saber o que fazer com isso. Ou se ela conseguir ligar o carro, se ela conseguir pisar no acelerador, ela vai causar um estrago. Então a bondade desse pai terreno, e Jesus disse, né? Se vocês que são pais terrenos sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais nosso pai que está no céu. Ou seja, se o Bruno é um bom pai e por isso guarda a Lavínia, quanto mais Deus com a gente, quanto mais o nosso pai com a herança que é grande. Paulo vai falar que a gente precisa de espírito de sabedoria e revelação para, dentre as 3 coisas que ele diz, uma delas é para que vocês saibam a riqueza, o quão rica é a herança, o quão grande é a herança. E se é grande, ele sabe que você pode pôr tudo a perder. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Ele sabe que se você não amadurecer, você pode pôr tudo a perder. Por isso que eu comecei lendo 2 textos para que você compreenda. O filhinho você já está tudo bem, você é filho. Você não vai perder esse lugar. Mas, com relação ao que você tem de herança, Deus não vai te dar de mão beijada, porque você pode pôr tudo a perder. A herança, grande herança, a maravilhosa herança, pode te machucar. Você está entendendo? Pode te machucar, pode te ferir, pode ferir outras pessoas. Então o pai está guardando, ou está aguardando o que, gente? A sua maturidade. O pai está aguardando a sua maturidade. O pai está esperando pacientemente o dia em que você será um filho maduro. Então, olha só o processo. Se somos filhos de Deus, olha o versículo 17 como o versículo de transição entre o filho imaturo e o filho maduro. Até aqui, toda vez que você viu filho, fala de teknon, do filho imaturo, da criança. Agora no versículo 17 vai dizer: ora, se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Opa, então a gente não está à sorte. A gente não está vivendo de qualquer maneira, sem rumo.
que inclusive é o que parece com muitos de nós, né? A gente está vivendo, parece como filho sem pai, que a gente não conhece nosso pai, a gente não sabe a herança que a gente tem. Muitas vezes eu olho gente de muito potencial, que eu falo, por que não virou realidade esse potencial? Por que não virou realidade esse potencial? Por que as pessoas olham para essa pessoa e falam, que potencial que você tem? Meu Deus, que potencial, você tem um potencial incrível. E parece que essa pessoa nunca transiciona de potencial para realidade. Eu deixei de ser um potencial, agora eu estou funcionando. Parece que o cara está entrando na casa dos 30 lá, sendo um potencial. Vai ser o menino Ney para sempre. Sabe o que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando? Vai ser o que está todo mundo aguardando explodir. Todo mundo aguardando acontecer. E aí, que horas que começa? Porque parece que você está ensaiando para viver. Enquanto você sobrevive, você está fazendo pequenos ensaios de como é viver de verdade, de como é cumprir o chamado, de como é dizer sim para Deus, de como é pagar o preço por santidade, de como é constituir uma família saudável, biológica, de como é fazer parte de uma igreja saudável, uma família espiritual. Parece que você está sempre ali no ensaio do que é viver. E o pai está aguardando. E você fica pedindo coisas a Deus que Deus não vai dar, que Ele te ama muito. Você fica pedindo coisas, Deus, por favor, me dá isso, eu preciso muito disso. E como o Bruno disse semana passada, por bondade, Deus fala, ainda não é a hora. Ainda não chegou a hora. Interessante que o versículo 2 de Gálatas 4 vai dizer, e nesse período de maturidade, onde a criança está amadurecendo, essa herança está guardada debaixo de tutores e administradores. E Deus está falando com a gente hoje. Aquilo que você ainda não possui, mas tem, está com alguém. Muitas dessas coisas está com o próprio Deus. Algumas dessas coisas está com outro irmão que vai te afiar, vai te amadurecer, vai te levar até a maturidade. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você está querendo ser o filho pródigo, que pega a herança e vai dar rolê. Pega a herança e vai curtir a vida adoidado. Pega a herança e vai gastar como alguém irresponsável. Mas não. Deus, por sua bondade, para aqueles filhos que não são os pródigos, que estão aqui, Deus está guardando a nossa herança com pessoas mais maduras. Então por que você precisa ser discipulado? Pastor é chato, né? Falando de discipulado de novo, pastor. Falando que eu preciso ser discipulado de novo, pastor. É isso mesmo, vou falar para sempre. Pelo menos enquanto eu estiver aqui eu falarei. Por que você precisa ser discipulado? Porque provavelmente aquilo que você ainda não tem está com o outro tenha. Provavelmente aquilo que você ainda não tem foi prometido pelo teu pai, que você terá, é teu. É teu, fica tranquilo, é teu. É teu. Nossa, eu odiava quando meu pai fazia isso. Meu pai comprava um presente de Natal antes do Natal e guardava em cima do guarda-roupa. E eu falava, pelo amor de Deus, me dá ele. Fica tranquilo, não vai sair dali, é teu já. Só que você ainda não pode ter. Por que ele faz isso? Eu acho que era para me ensinar, amém? Eu acho que era para me ensinar alguma coisa, alguma lição. Tanto era que eu estou falando aqui agora, né? Então era mesmo. Mas nosso pai está falando, está guardado, é teu. O que eu disse a partir de boca de profetas vai se cumprir. O que eu disse a partir de encontros sobrenaturais que você teve comigo no seu quarto, aquele dia que incontestavelmente você sabe que eu falei com você, está guardado, é teu. Mas você ainda não amadureceu para possuir. Então está onde? Como é que eu faço para amadurecer? Como é que eu faço para possuir? Procure aqueles que já estão vivendo o que você ainda quer viver. Uau! Procure urgentemente aqueles que estão fluindo naquilo que você precisa fluir ainda. Se submeta. Porque em todo tempo que o herdeiro é menino, ele olha a herança, vislumbra a herança, sabe que tem a herança, mas sabe que essa herança está com tutores e administradores. Vamos voltar para o versículo 17? Olha esse processo. Novamente, transição.
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa: viver a herança que Deus tem para nós, possuir herança, é glória de Deus. É glória. Glória tem muitas traduções, né? Glória tem muitas traduções. Glória significa luz, glória significa peso, glória significa expressão de quem Deus é. Mas glória também significa recompensa. Glória significa recompensa. Então, quando formos recompensados com a herança que é nossa, mas a gente ainda não possui, quando colocarmos a mão na herança, experimentaremos glória. Amém? Vamos lá, Redil, me ajuda aí. E aí, olha o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que a dor do crescimento, o sofrimento que vem pela maturidade, os ossos espirituais doendo do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada, não a nós, em nós. Não é uma glória revelada a nós, não, é em nós. Interessante isso, porque se somos filhos de Deus, somos herdeiros, e se somos herdeiros, somos co-herdeiros. Pensa de novo numa ilustração de um pai que disse para o filho de 15 anos: eu comprei um carro de videogame para você, aquele carro que você sempre sonhou. Sério? Tá na garagem, é teu, mas você não pode ainda, você precisa esperar. Quando você ficar maduro, você pode usá-lo. E aí um dia esse pai, no aniversário de 18 anos do filho, vai fazer tutu. Aí a porta da garagem vai abrir, eu tô visualizando. E aí a câmera lenta, a música emocionante, e de repente ele vai: meu Deus, o carro dos meus sonhos. Ou seja, foi revelado a ele. A glória chegou, a recompensa chegou. Mas isso não funciona com a gente de maneira espiritual. Haverá um dia que o Senhor vai chamar você no seu aniversário espiritual de 18 anos, no dia da emancipação, no dia da maturidade. Ele vai chegar e falar: vem cá, chegou o dia, hoje é dia D. O que isso quer dizer? Lembra daquilo que eu falei em 2005? Lembra daquilo que eu falei em 2010? Lembra daquilo que eu falei em 2015? Chegou a hora de possuir. Sério, aonde está? Em você. Não vai ser revelada a você. Eu vou mostrar, eu vou iluminar você para que você saiba que aquilo que você vai possuir agora, você sempre teve. Aleluia. Sempre foi teu. Sempre foi teu. Sempre esteve dentro de você. Só que assim, como o direito de dirigir, como o direito de se casar, como o direito de morar sozinho, vem com um processo doloroso do crescimento. Por que eu estou falando desse processo doloroso? É doloroso sim. Gente, não é difícil crescer, não é difícil amadurecer. Não chega uma hora que você pensa: caramba, meu pai não pode mais responder por mim, agora sou eu. Quem já sentiu essa crise? Quem já sentiu? Todo mundo já sentiu essa crise. Cara, minha avó, minha tia, sei lá quem cuidou de você, não está mais aqui para eu correr para ela ou correr para ele. Agora sou eu, agora eu preciso tomar uma decisão. Isso é a dor do crescimento, é a dor da maturidade. E aí, olha que interessante, o versículo 18 termina dizendo que não podem ser comparadas, essas dores não podem ser comparadas à glória que há de ser revelada em nós. Por quê? Por quê? Porque Paulo termina dizendo: a ardente expectativa da criação espera, aguarda a revelação ou a manifestação dos o quê? Dos ruiós de Deus. Ele mudou de filiação. Ele não está falando mais de tecnon. Ele não está falando mais daquela filiação lá atrás. Ele mudou. O versículo 17 é uma transição e começa a falar de ruiós. H-U-I-O-S. Ruiós. Filhos maduros de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Porque se foi revelada
a glória de Deus em mim, então Cristo em mim é a esperança da glória para alguém. Cristo em mim é a esperança da glória para alguém. E sabe que o mundo está esperando, não Deus, está esperando você. A sociedade não está esperando cair do céu a revelação de que Deus é Deus. A criação não está esperando cair do céu, o anjo descer do céu. Eles estão olhando para a igreja. Eu sempre digo isso aqui, falo novamente, tanto no Antigo Testamento, em Salmo 115, Joel capítulo 2, quanto no Novo Testamento, vai dizer que as nações estão perguntando: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E nós podemos traduzir ou parafrasear para o nosso contexto o seguinte: cadê o seu pai? Onde está o seu pai? Me mostra o seu pai. E nós, porque não amadurecemos ainda, não saiu, sabe, não foi manifestada a glória da filiação, nós não conseguimos revelar. Então, percebe que é urgente amadurecer? Você percebe que é questão de prioridade amadurecer? Então, meu amigo, deixa eu falar uma coisa muito prática para você. Não queira um ministério se você ainda não amadureceu. Porque um ministério na mão de alguém que não é maduro é como um carro na mão de uma criança. Vai dar errado. Não queira um dom sem antes amadurecer. Se você precisa de algo, de um processo, você precisa entender, ou se você está passando por esse processo, você precisa entender que você, cara, eu acredito muito que você é bom, eu acredito mesmo que Deus te chamou, eu não tenho a menor dúvida de que Deus te chamou, não tenho a menor dúvida de que Deus te deu uma palavra, mas a pergunta é: você consegue, por maturidade, possuir isso que Deus falou para você? Então é questão de prioridade, amadurecer. Amadureça primeiro, irmão. Eu preciso amadurecer primeiro para o que está me esperando lá na frente. Eu preciso amadurecer para o que está me esperando lá na frente. Eu já amadureci para aquilo que eu tenho já, para aquilo que eu possuo já. Eu acredito que eu tenha amadurecido até essa medida. E a partir da maturidade, a medida da minha maturidade é a medida do fluir, é a medida do que eu estou fluindo hoje. Se eu estou aqui em cima pregando essa palavra para vocês, pastoreando essa casa, essa é a minha medida de maturidade. Agora tem muito mais me esperando. Eu não estou na inércia, eu não estou atrofiado, não, eu estou em pleno crescimento, amém? Eu estou em pleno crescimento e eu sei que tem muita coisa me esperando lá, mas depende da minha maturidade. E amadurecer fala de deixar coisas para trás. Um dia você largou a chupeta e pegou a mamadeira, outro dia você largou a mamadeira e pegou o copo. Ou seja, você vai progredindo, você vai deixando coisas para trás. Você vai, porque funcionou. Para aquela estação a chupeta funcionou, para aquela outra estação a mamadeira funcionou, para aquela outra estação o copinho com aquela borrachinha funcionou. Mas você já não está mais lá. Você está aqui agora. Você está onde a palavra de Deus diz a partir de Pedro. Você está agora num lugar de maturidade. O escritor aos Hebreus fala: você precisa parar de ficar no leite. O leite serviu para você crescer até um certo ponto. Agora daqui a pouco você precisa começar a comer. Você precisa começar a amadurecer. Você precisa começar a experimentar outras coisas. Você precisa começar a subir degraus. É importante que você obedeça os processos. Não faz sentido, é disfuncional. Você deve ter algum problema se você ainda se alimenta só de leitinho. Tem algum problema? Não está tudo bem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa, primeira coisa, identificar que você é um imaturo. Você precisa identificar: cara, eu acho que eu sou imaturo. Por quê? Porque eu ainda estou caindo naquele pecadinho lá. Porque eu ainda estou chateadinho com o fulaninho. Porque eu ainda não consigo perdoar o meu irmão. Porque eu ainda não consigo me submeter. Que eu ainda não consigo ler a minha Bíblia, que eu ainda não consigo orar, minimamente orar, que eu ainda não, ou seja, reconheça que você precisa amadurecer. Porque alguém que não reconhece que está imaturo não vai amadurecer, irmãos, não vai amadurecer.
Então essa dor do crescimento, essa crise, essa tensão que faz com que você entre em crise mesmo. Eu já entrei nessa crise muitas vezes, já aconselhei gente nessa crise muitas vezes. Cara, eu estou em crise. Que crise é essa? Eu não estou maduro o suficiente para aquilo que Jesus está me chamando. Eu preciso amadurecer. Sabe que isso é uma glória. Irmãos, isso é uma glória. Quando você reconhece que a medida que Deus está te levando não é compatível com a maturidade que você está agora. Isso é glória. Reconhecer que você ainda não pode possuir aquilo que você tem por herança é uma glória. É uma glória. Senão Jesus não teria falado a parábola do filho pródigo. A parábola do filho que possuiu a herança antes da hora e estragou tudo. A parábola do filho pródigo fala de alguém que possuiu a herança antes da hora. Vocês estão me entendendo? A parábola do filho pródigo diz sobre alguém que achou que estava pronto para gerenciar algo que não estava. Então é necessário reconhecer. Infelizmente, o filho pródigo vai reconhecer que não podia possuir a herança antes da hora, na hora que ele pega e tem uma moedinha, 10 centavos. Isso aqui serve para comprar pão? Não. Então o que eu vou comer? Eu tenho uns porcos ali. Se você quiser se alimentar do que eles se alimentam. Caramba. Não era para eu ter feito isso. Olha onde eu cheguei. Puxa vida. Eu achei que eu era adulto. Achei que conseguiria lidar com as consequências da maturidade. Mas sou uma criança. Preciso me arrepender. Preciso correr para a pessoa que vai resolver o meu problema. Quem? Meu pai. Preciso voltar para a única pessoa que vai me colocar no trilho da maturidade novamente. O meu pai. Eu preciso ir lá e dizer para ele: eu pequei contra ti. Eu usei o que era seu indevidamente. Gente, no nosso contexto faz sentido para nós? Que para mim faz muito. Tanta gente se levantando para ter ministérios, para ter chamados, entre aspas, que são incompatíveis com o seu nível de maturidade. E não suportam as dores. Não suporta a dor. Não vai suportar a dor. Sabe quem suporta a dor? Quem está no ponto exato do processo de amadurecimento. Porque para essa estação que você está, essa pressão que Deus está gerando em você, você vai suportar. Agora não queira pegar uma pressão maior do que a que você consegue suportar nesse momento. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Pelo amor de Deus, faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Não pega uma pressão maior do que você consegue aguentar. Porque nesse modus operandi, observando esse princípio, muitas pessoas abraçaram coisas e largaram por fazer. Abraçaram ministérios e largaram por fazer. Porque não aguentaram a pressão. Pegaram uma pressão que era maior do que conseguiam suportar. Óbvio. Você não vai ver um menininho de 10 anos chegando na academia e puxando 50 de cada lado, 50 quilos. Tem alguma coisa errada com esse moleque. É um X-Men. Você não vai ver. Ele consegue pegar na medida da sua maturidade. Então, é interessante que se você está no trilho correto da maturidade, você sofre com ele e ele te recompensa com a mesma glória, o mesmo nível de glória. Você sofre a tensão, você suporta a tensão, você sofre esses sofrimentos do tempo presente, e a glória é na medida do sofrimento. É na medida do sofrimento. Esses dias eu ouvi um corte de um podcast, aquele podcast da Karina Bach, não sei se vocês já viram.
e estava entrevistando um menininho daqueles pregadores pentecostais mirim. Já viu isso? Muito engraçado. E aí esse menininho, cara, eu chorei, mano. Porque esse menininho dizia: esses dias, há um tempo atrás, eu perdi a minha avó. E a minha avó era tudo que eu tinha. Cara, de verdade, não deve ter 10 anos essa criança. Não deve ter 10 anos. Se tiver, tá ali entre os 11 e 12, mas eu não acredito que ele tenha 10 anos. Não sei a idade dele correta, mas tá por ali. E ele disse: eu perdi a minha avó no dia e eu tinha uma agenda para pregar. E eu fui pregar. Alguém da minha família, que eu não lembro quem, falou para mim, disse ele: não, cancela. E ele disse: não, porque eu Quem vai me ajudar aí? Som. Chegou, mas pode aumentar bastante. Som. Aí. E aí esse menino dizia, aí eu disse para essa pessoa da minha família, que eu não lembro quem: não, eu preciso cumprir meu chamado. Eu preciso cumprir o meu chamado. E eu falei, eu pensei, essa pressão que ele está achando que suporta, vai cair na conta dele daqui a uns anos. Porque ele está achando que ele está maduro o suficiente com 10 anos para suportar uma pressão que muito adulto não suportaria. Se alguém da minha família morre no dia que eu ia pregar, eu cancelo, obviamente. Eu não suportaria. E você deveria fazer isso também. Então, isso é um exemplo prático de algo muito simples que a gente está falando aqui, mas muito poderoso. Você precisa entender qual nível de maturidade que você está agora. E você precisa, depois de ter entendido qual nível de maturidade que você está agora, abraçar as pressões desse tempo. Abraçar as pressões dessa fase. Agora, se você compreender que você está imaturo, para tudo. Para de ficar querendo abraçar ministério. Para de pensar em ministério, em chamado, em trabalhar, em fazer. Volta e se submete a um processo de maturidade. Por quê? Porque lá na frente vai acarretar em glória, em peso de glória. Lá na frente, quando você menos esperar, você está fluindo naturalmente naquilo que foi preparado para você, para aquela estação. Eu acredito que Deus preparou para a gente essa estação que a gente está vivendo agora. Eu não posso querer algo maior do que o que eu tenho agora, porque o que eu tenho agora é resultado da minha maturidade. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, meus amigos, o que está acontecendo dentro de mim a nível de maturidade, automaticamente está tocando outras pessoas também. Você é um agente de transformação na medida da transformação que está alcançando você. Por que você está falando isso, Tom? Não parece que você está na mesma mensagem. Eu estou falando do versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. O que está acontecendo? Está acontecendo um processo dentro de mim que já me habilita, nessa medida, a revelar para o outro. O que eu estou vivendo agora a nível de processo já me habilita a ministrar o outro, a testemunhar para o outro. Interessante que Jesus, ele conversa com Zaqueu. Zaqueu é um imaturo espiritual. Acabou de se arrepender. Mas o que ele faz? Eu já posso manifestar. Já posso bater na porta de todo mundo que eu defraudei. Já posso voltar lá e testemunhar o processo que está acontecendo dentro de mim. A mulher samaritana, em João 4, depois de ter tido o encontro com Jesus, ela já diz: eu já posso avisar que eu encontrei o Messias. Já posso testemunhar. Você pode manifestar Jesus. Não está proibido manifestar Jesus. Não está proibido produzir. Não está proibido dar fruto. Mas dê o seu fruto na estação correta. Porque Salmo número 1 diz o seguinte: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de maneira que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e ele dará o seu fruto na estação própria, e as folhas não cairão, e tudo que ele fizer prosperará. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero o que não é meu, quero o que é meu. Eu quero o que foi preparado para mim nessa estação. Eu quero o que foi preparado para mim hoje, agora. Eu acho que você deveria pedir isso para o Senhor também. Eu quero o que é meu, eu não quero dos outros. Eu quero o que é meu, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero de fato o que o Senhor está me dando. Recentemente eu lancei uma canção semana passada que dizia, a ponte diz: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu amo tudo que tu és, eu amo tudo que tu tens para mim. Ou seja, eu amo o que você tem para mim agora. Eu não quero o que você vai ter para mim lá na frente, eu quero o que você tem para mim hoje. Eu quero ficar contente com o que eu tenho hoje. Eu não quero ficar contente, eu não quero ficar perseguindo o que eu ainda vou ter lá daqui 10 anos. Cara, daqui 10 anos eu quero estar fluindo na medida daqui 10 anos. Eu quero estar fluindo naquela maturidade lá. Mas agora, com 34 anos, novo, eu quero estar fluindo nessa medida aqui. Eu quero estar manifestando aquilo que eu entendi. Eu quero estar manifestando aquilo que me foi revelado. Eu quero estar pondo para fora aquilo que já está dentro de mim. Tem coisa que não está dentro de mim, eu não quero revelar o que não está dentro de mim. Sabe quem é esse tipo de gente? É a galera que não tem revelação e ouve alguém que tem revelação e fica reproduzindo a revelação dos outros. Isso não está dentro de você, por que você está falando isso que não está dentro de você? Por que você está cantando isso que não está dentro de você? Por que você não gasta tempo para buscar aquilo que está dentro de você? Buscar possuir aquilo que está dentro de você? Irmãos, pelo amor de Deus, essa mensagem, essa série de mensagens, nada mais, nada menos, a gente tem como objetivo fazer você funcionar. Fazer você funcionar. A gente quer de fato que você funcione da maneira correta, que você use o combustível correto para o carro correto, que você use a roupa correta para a estação correta, que você use a linguagem correta para o tempo correto. Sabe que basicamente um dos frutos, uma das consequências da maturidade é a genuinidade, que é o que falta na nossa geração. Nós não somos genuínos, não somos originais. Parece que todo mundo é igual, parece que está todo mundo copiando todo mundo. Alguém tem essa sensação? É um bando de imaturo. O maduro descobriu a sua funcionalidade e não quer funcionar na jornada do outro. O maduro, na sua medida, porque a glória do processo cristão, da jornada do cristão saudável, é que ele está amadurecendo. Não tem ninguém plenamente maduro aqui, ninguém. A glória, a graça desse negócio é que a gente está sendo amadurecido. Ainda temos muita coisa para resolver, mas diante daquilo que você está vivendo hoje, daquilo que está pronto para você hoje, não queira ser outra pessoa. A gente vai buscar agora ganhar, possuir aquilo que a gente já tem. Inclusive essa vai ser a nossa oração, Redil, durante a semana inteira. Me dá o que é meu, Senhor. Eu não vou embora igual o filho pródigo, porque foi o filho pródigo que disse isso: me dá o que é meu. Mas ele foi embora. Não, eu quero o que é meu para agora. O que é meu para agora? Correção, me dá correção. Eu amo tudo que você tem para mim. O que você tem para agora? Disciplina? Me disciplina, eu amo tudo que você tem para mim. O que você tem para mim agora mesmo? Honra? Eu amo a honra, porque é o que você tem para mim agora. Então nesse momento, eu quero o que você tem para mim. Eu não quero mais, não quero menos. Eu quero exatamente o
que está preparado para mim. Quem quer fazer essa oração agora, assim, de maneira profunda, sincera? Não é para ficar. A gente tem uma oportunidade, uma janela aberta para nós na nossa frente. E eu gostaria muito que você não deixasse essa janela se fechar. Talvez a gente nunca mais vai pregar essa pregação que eu preguei hoje aqui. Eu gostaria muito que você não deixasse essa janela se fechar. Eu gostaria muito que você aproveitasse essa palavra de Deus e entrasse nesse lugar de pedir ao Senhor genuinamente: eu quero o que é meu, Senhor. Eu quero ser como Davi, que diante de Golias não quis funcionar com a armadura de Saul. Eu quero ser como Samuel, que diante de Eli desenvolveu sua própria vocação. Quero ser como João Batista, que diante de Zacarias, o sumo sacerdote, foi uma voz original para o seu tempo. Quero ser como Jesus, que diante das pressões da vida, foi Ele mesmo e ninguém mais.